E hoje o Bahia Meio Dia também vai atrás de respostas para uma situação que gerou muitos problemas e transtornos aqui em Salvador. A gente voltou a sobrevoar a região de Piatã. Você se lembra, né? No fim de semana teve aquele grande alagamento que deixou muitos moradores ilhados. Moradores que dizem que isso não acontecia já há quase 20 anos. Em alguns trechos do rio que corta a região está sendo feita uma obra de macrodrenagem do governo do estado. Essa obra, quando estiver pronta, deve dar mais vazão justamente para as águas da chuva. Mas alguns moradores alegam que agora teria sido justamente essa obra que provocou tanto alagamento. Por isso, o Bahia Meio Dia sobrevoou essa região e convidou um especialista para analisar, para explicar melhor o que pode ter acontecido para que essa região, que não alagava há quase 20 anos, tivesse tido um fim de semana tão difícil. O repórter Dalton Soares está ao vivo agora lá em Piatã e já vai antecipar para a gente a discussão sobre essa cheia do Rio Jaguaribe e os reflexos para os moradores de Piatã. Oi, Dalton, bom dia. Oi, bom dia. A gente está aqui nesse trecho da orla de Piatã. Eu vou dar uma giradinha aqui para mostrar onde fica essa parte de uma obra, que é uma obra bem extensa que está sendo feita aqui para o alargamento desse rio, do Rio Jaguaribe. Ali a gente vê um trecho fechado, né, parcialmente fechado, e também algumas tubulações, o que poderia ter trazido o problema do alagamento de alguns condomínios. Muitas pessoas acabaram com água quase até a altura de 1 metro, perderam móveis, perderam eletrodomésticos. Então a gente vai dar todos os detalhes. Nós ouvimos aqui o presidente do CREA, que vai falar sobre esse assunto. Daqui a pouquinho a gente volta aqui da orla de Piatã. Jéssica. Obrigada, Dalton. Então até daqui a pouquinho, viu? 12:12. A partir de agora, o Bahia Meio Dia vai atrás de explicações para os alagamentos que atingiram algumas regiões de Salvador nos últimos dias. A gente mostrou como ficou a situação de quem mora em Piatã, você vê aí nas imagens. Foram 10 horas de muita chuva, praticamente sem parar. Nunca choveu tanto num dia só no mês de maio. Há 17 anos, o Rio Jaguaribe não subia desse jeito. Ele transbordou, alagou ruas, alagou condomínios, entrou nas casas. Muitos moradores tiveram que ser resgatados de bote porque não conseguiram sair de casa, como essa senhora que você vê nas imagens, uma senhora de idosa, mais de 70 anos de idade. Móveis, eletrodomésticos, muita coisa se perdeu. Como você vê também aí em imagens, moradores tentaram, né, salvar muitas coisas, colocando um pouco mais para o alto, mas em muitos casos não teve jeito. E o morador fez um vídeo para falar dessa situação da obra. E os moradores lá estão dizendo, inclusive, que o alagamento foi por causa da obra no Rio Jaguaribe. Hoje, dia 11 de maio, um sábado, esse aqui é o Rio Jaguaribe em frente ao Sesc, a sua unidade, em frente à praia de Jaguaribe, né? A sua unidade de lazer. Olha a situação aqui, ó, da empresa que está fazendo a drenagem do Rio Jaguaribe e que com essas contenções, né, esses avanços da terra no curso do rio, terminam dificultando o escoamento da água. Nós estamos ainda no Rio Jaguaribe, logo após a conhecida como Terceira Ponte. E olha aqui o volume de terra que foi deixado no leito do rio pela empresa responsável por fazer a drenagem do rio e o quanto isso deve ter contribuído para que o rio não conseguisse seguir o seu fluxo normal, né? E causar o impacto que causou lá naqueles condomínios da região do Jardim Placafort. Além desse morador que mandou o vídeo, outros moradores falaram sobre esse aterramento. Subiu muito rápido porque uma obra aqui, eu não sei se é da prefeitura ou do governo do estado, que fecharam o canal e aí tá chovendo e tá prendendo a água toda nessa região aqui. A água começou a subir na sexta-feira à noite, por volta de umas 11 horas da noite. E levou até 1h30 da manhã, a casa já estava toda tomada. Desliguei todos os disjuntores e subimos para o andar de cima. É um absurdo. Isso é tudo devido à obra do rio, a obra de retenção do rio, Rio Jaguaribe, próximo ao Sesc. E quando começaram a desobstruir o rio, a água começou a escoar. Dá vontade de chorar, saber que a gente perdeu tudo, da noite para o dia, tudo que a gente sonhou em construir, a casa do jeito que a gente sempre planejou, e vem a chuva, leva tudo. Pior Dia das Mães da minha vida. Nunca pensei em passar por uma situação dessa na minha casa.
Ô, minha amiga, tenha fé, viu? Bom, os moradores então falam dessa obra, mas nós somos leigos. Precisamos de respostas de quem entende do assunto. Dalton Soares ouviu um especialista que foi até o local da obra em Piatã, mas antes analisou aqui com a gente as imagens aéreas do rio Jaguaribe. Veja só. Pela manhã, recebemos na redação da TV Bahia o professor da Escola Politécnica da UFBA e presidente do CREA na Bahia, Luiz Edmundo Campos. Ele analisou imagens na região alagada feitas do alto. As imagens aéreas mostram os dois afluentes que desaguam no rio Jaguaribe. Dá para ver as obras de alargamento do rio que estão sendo feitas ao longo da orla na região de Piatã. O que o professor Luiz identificou aqui com as imagens feitas pelo drone e também por um outro aplicativo é que existem pontos de estrangulamento. Ali a gente vê o que? Ali, quando sai toda essa água do rio que vai desaguar no Jaguaribe. São duas tubulações? Isso, que a gente chama dois bueiros, né, duas tubulações de um diâmetro, mas aparentemente ela não foi suficiente para esse volume de água que colocou. Então esse aterro que foi executado para poder trabalhar e fazer o que a gente chama de ensecadeira, que é um aterro para poder construir o revestimento do canal oposto à praia, ele foi feito uma passagem para caminhões e colocadas essas duas galerias para poder passar por baixo. O que a gente observa é que essas duas galerias, tudo indica que foi insuficiente, tanto que a gente vê nas fotografias, na filmagem, as máquinas desmanchando esse aterro que foi colocado para dar maior vazão. E também no sentido da própria Jaguaribe, né? Do próprio rio Jaguaribe, ali também uma estrada foi construída ali. Isso, foi feito um aterro provisório para poder o trânsito de caminhões e que esse aterro obstruiu a passagem de água de um volume muito grande que levou a retenção de água e o alagamento nessa região. Ainda pela manhã, o presidente do CREA acompanhou nossa equipe na orla onde estão sendo feitas as obras. Olha, uma obra dessa aqui vai demorar em torno de 2, 3 anos, o que você tem que trabalhar também no período de chuva, agora de uma chuva que você tenha condições de ter uma vazão razoável. Numa chuva muito grande, você pode obstruir o rio, como parece o que aconteceu aqui, né? Então, você vai ter que fazer por parte, você faz um lado do rio, desvia o rio para um lado, diminui a seção do rio, consequentemente a vazão é menor, e depois que você faz esse lado, você joga o rio para o outro lado e fica brincando com o rio de um lado para o outro para fazer as margens do rio. As margens são feitas de concreto para poder diminuir a rugosidade do canal, para diminuir a seção. Então, o que a gente está observando aqui é que o canal está em construção e essa construção, as obras foram insuficientes para a vazão que teve muito elevada na sexta-feira. Resumindo, para melhorar lá na frente, às vezes tem que passar por um período de piora. Isso tem que ser dimensionado? Olha, isso é normal de a gente observar, Dalton, porque você vê nas ampliações de vias, viadutos, etc. Tudo isso a gente tem que conviver, né, em obras que estão em operação, para que dê um futuro, uma condição melhor para a sociedade. Então nós temos que ter um pouco de paciência e entender isso, mas também, pelo outro lado, os profissionais de engenharia devem também fazer uma obra para interferir o mínimo possível com o público. Bom, vamos voltar a conversar com o Dalton, que segue com o presidente do CREA. Ontem nós pedimos, inclusive, uma posição da Condé, que é responsável pela obra no rio Jaguaribe, e a Condé foi enfática, dizendo que a obra não teve nada a ver com o alagamento. Então, Dalton, pelo que o presidente do CREA pôde avaliar, de fato, essa obra, esse aterramento feito em determinada parte do rio, foi o que contribuiu ou que provocou esse grande alagamento, claro, junto com a chuva que caiu, né? Exatamente, um grande volume de chuva, né? Foram mais de 200 milímetros, né, em 12 horas. A gente foi atrás, tentamos entrevistar alguém da Condé, né, que está tocando essa obra. Eles mandaram uma nova nota dizendo que os sacos que foram colocados, a gente vê ao longo da reportagem, das imagens, sacos que foram colocados de contenção, eles não atrapalharam a vazão. Que essa obra deve ser concluída entre 12 e 18 meses. E que também essa obra ela fica distante dos locais onde foram alagados. Mas, é claro, a avaliação foi feita aqui por um profissional do CREA que sentou com a gente, viu direitinho e não precisa também ser um especialista. Um leigo pode ver que quando você coloca ali um aterramento e uma tubulação que não dá a mesma vazão do rio, exatamente vai acontecer algo, né? É isso, Dalton. Quando você está executando uma obra de revestimento de canal, você tem que fazer algumas obras temporárias que vai obstruindo o canal naquele período comparado com uma posição definitiva. A gente pode observar aqui que o canal é bem largo,
E, infelizmente, só tinham 2 bueiros e uma passagem que não se sabe dizer se essa passagem foi feita depois ou durante o período de chuva, né? Então, mostra que a vazão por essas 2 tubulações eram pequenas comparado com o volume de chuva que tivemos, um volume de chuva atípico. Dentro das normas da engenharia, o que poderia ser feito para diminuir esse problema e posteriores chuvas que vão cair ainda? Olha, você tendo conhecimento da chuva que vem com um volume muito grande, o que você deveria fazer era retirar esse bloqueio que tinha para deixar a água passar para depois vir a construir. O normal que a gente faz é, tendo um volume grande que a tubulação não dá vazão, o que você faz é um aterro que ele pode quebrar e ir embora e você pode vir a construir posteriormente voltando a executar a obra. Nesse caso, se a chuva vier um volume daquele novamente, pode trazer problemas. A gente viu que máquinas estavam trabalhando logo no sábado, né? A chuva foi de sexta para sábado, para tentar, pelo que a gente deu para reparar, também tirar a parte dessa terra que estava cobrindo aqui. Você pode ir comparando a largura do canal lá embaixo, que você vê que uma chuva muito intensa prevê uma largura de canal toda essa. E quando você estrangula aqui, ela não vai dar vazão. Então, se vai existir uma chuva muito mais forte à frente, o ideal seria que arrancasse toda essa terra e voltasse a operar depois da passagem das chuvas, né? Eu agradeço a participação do presidente do CREA, Luiz Edmundo. É com você, Jéssica. Obrigada, viu, Dalton? Obrigada aí ao professor Luiz mais uma vez aí pela ajuda. Aí estamos à disposição. Se a Condé quiser se manifestar ao vivo aqui no Bahia Meio Dia, os microfones estão aí à disposição da Condé.